Então, o conteúdo a gente vai ver os 3 tipos de simplificações e as considerações em torno delas. Quer dizer, não é sempre que elas são válidas. Em alguns casos, a gente vai ter que usar aquela curva completa do diodo ou simular ele realmente com aquela curva lá, conforme o fabricante fornece. Mas quando elas forem úteis, vão nos facilitar bastante. A gente vai diminuir a complexidade do próprio circuito que a gente está olhando. Aqui, primeiro é considerações gerais. Em nenhuma dessas simplificações a gente pode deixar de lado aquela especificação lá de olhar qual a tensão máxima de bloqueio e qual a corrente média em condução. Que a gente viu desde a primeira aula, acho que lá, né? A segunda aula, que a gente começou a falar em diodo, a gente viu isso aqui. A tensão máxima de bloqueio e a corrente média em condução são especificações do componente que a gente não pode abstrair e querer simplificar. A gente tem que sempre considerar elas. Elas não substituem também completamente a análise cuidadosa do circuito e nem os modelos de simulação. Isso aqui eu não estou dizendo para vocês que agora esqueçam tudo que a gente já viu até agora e deixa de lado. Sigam encarando de uma forma cuidadosa, tentando entender o que está acontecendo no circuito. Só que, em alguns casos, a gente vai ver que é possível fazer isso aqui. Eu até botei aqui um circuito, diodos, aproximações, se a gente quiser simular alguma coisa, mas não acho que seja necessário a gente abordar dessa forma na aula. Essa aula é bastante informativa. Não vamos precisar ficar fazendo simulação, e eu prefiro que vocês façam uma simulação da atividade anterior, que é a mais importante, e terminem a tarefa, beleza? Quando a gente tem tensões altas no sistema, tipo aquele primeiro retificador que a gente simulou lá, que eram 311 volts em condução, a gente pode aproximar o diodo nas duas situações. Quando ele entra... Oi, Lucas? Não, não, só tô escutando. Beleza. Quando ele entra em condução, como aquela tensão envolvida no sistema, olha só, 311 volts, comparando com o 0,7 que tem o diodo, é praticamente nada, né? Olha só, o 0,7 é 300, quase 400 vezes maior menor do que a tensão que a gente está usando. Então a gente assume praticamente que a tensão na saída é a mesma tensão que tem na fonte quando o diodo entra em condução. Por isso a gente aproxima ele com simplesmente um curto-circuito quando ele está em condução. Isso a gente viu lá que é possível. Eu vou abrir aquele arquivo que eu falei, que eu deixei lá para vocês, que é de outras aproximações, só para a gente olhar aqui como é que isso funciona. Eu simplesmente eu botei aqui uma fonte de 120 volts de tensão de pico e um diodo, aquele diodo padrão genérico que tem em torno de 0,7 volts de queda de tensão. Quando eu simulo aqui e eu adiciono as duas formas de onda, a tensão na fonte e a tensão que tem na carga, perdão, botei o tipo de forma de onda errada aqui, mas eu já vou trocar, é aquela onda senoidal com amplitude de 120 volts, 60 Hz. O que eu posso dizer? Essa queda de tensão que tem em cima do diodo, 0,7 volts, só praticamente nada. Tanto é que se eu olhar as formas de onda da tensão na fonte, que está aqui, né? E a tensão na carga, que é o que entrega aqui nesse resistor, eu posso confirmar que praticamente elas batem o tempo todo quando está em condução. O diodo está diretamente polarizado nessa parte do ciclo aqui, que está em condução, né? E do oposto, o diodo está completamente bloqueado, tanto que a tensão na carga fica perfeitamente zero. Então, nesse caso aqui, olha só que a tensão na fonte é muito maior do que essa queda de tensão do diodo, eu simplesmente aceito que não posso desconsiderar o diodo. E o que eu digo? Praticamente a tensão toda da fonte vai para a carga quando ele está conduzindo e não tem tensão nenhuma quando ele não está conduzindo. Isso é uma aproximação tão boa que o erro vai ficar aí menor que 1%, menor que 0,5%. É aceitável. Por isso a gente aceita que aquele diagrama nessa aproximação, o diagrama lá de tensão e corrente, ele é ou não tem corrente nenhuma, quando ele está bloqueado, perfeitamente, ou a tensão é zero no diodo, quando está em condução. Isso aqui não vai levar grande coisa de erro. O erro vai ser muito pequeno, mas a gente primeiro tomou cuidado. A tensão que ele está tratando é mais de 100 vezes maior. Então, pode-se assumir isso aqui. Tranquilo. Essa primeira simplificação, inclusive, foi como a gente partiu na análise. A gente primeiro considerava que o diodo era ideal, ele conduzia perfeitamente para um lado e bloqueava completamente para o outro. A segunda aproximação possível é que, tá, eu não vou ignorar completamente o diodo no meio do caminho. Mas já que
Na condição em que a corrente que ele está operando ela não inverte toda hora, é mais ou menos constante ou em torno de um valor médio, isso aqui é uma aplicação típica, por exemplo, num diodo que protege o circuito contra a reversão de polaridade. Lá na primeira aula eu comentei isso aí, que tem alguns circuitos, tipo um circuito com bateria, que ele tem uma proteção contra a reversão de polaridade simplesmente para caso o usuário lá botar uma pilha ao contrário, uma bateria ao contrário, ou no meu caso, eu estava olhando uma central de alarme, tinha um diodo contra a reversão de polaridade. Se eu botar a bateria com a polaridade virada, simplesmente ele não vai conduzir nenhuma tensão para o circuito. Ele vai bloquear. Uma segurança só. Nesse tipo de aplicação, o diodo não funciona como retificador. Mas tem outras aplicações também que o diodo funciona basicamente sempre com a corrente positiva. Ele nunca vai para o sentido de bloqueio. Então a gente pode aproximar ele olhando para a curva completa, vamos dizer, a mais complexa, né? A mais próxima do real, que é essa linha preta fina aqui. A gente olha o ponto de operação dele. Olha, ele opera basicamente com uma determinada corrente aqui e que vai ter uma certa tensão. Sempre opera em torno disso aqui. Mesmo que excursione um pouquinho, ainda assim é bem em torno desse valor aqui. E eu simplifico ele olhando a tensão que ele tem naquele ponto e dizendo, olha, quando ele está em condução, ele vai ter essa tensão. E quando ele está em bloqueio, ele está completamente bloqueado. Ele é um circuito completamente aberto. Essa aqui é uma aproximação um pouco mais real, um pouco mais completa, a se dizer assim, do que a anterior. Mas ainda é uma aproximação válida sempre que ele operar sempre diretamente polarizado aqui em torno de um certo ponto de operação. Levando essa aproximação aqui para o caso da nossa simulação, eu vou apagar aqui um componente, não preciso que vocês façam realmente essas modificações aqui, mas eu vou fazer aqui, eu vou mudar só uma disposição dos componentes para mostrar uma situação de operação em que seria válida aquela aproximação lá. Uma situação seria a seguinte, eu vou tirar esse resistor, eu vou botar aqui para cima, um 10 ohms, e é um circuito típico de acionamento de um LED. Eu vou botar aqui embaixo esse diodo. Vocês já viram que LEDs são, na verdade, diodos, né? Os LEDs que a gente usa, inclusive, nas lâmpadas aí, são todos diodos, mas com aplicação específica. E se eu procurar aqui no simulador, inclusive, me parece que tem diodos com característica LED. Aqui, eu vou escolher um aqui que tem uma tensão 2 amperes, 5 volts. Ok, ele vai substituir o símbolo aqui. A gente vai ver mais adiante detalhes do que são LEDs. Mas eu quero ilustrar para vocês aquela condição aqui. E basicamente isso aqui, eu vou querer operar ele com uma tensão de em torno de 8 volts. Então é uma tensão contínua aplicada nesse resistor, nesse LED, simplesmente para que o LED ligue. Simulei aqui. O que eu vou observar aqui? Que a tensão no LED ainda é bastante baixa. Qual é a corrente nele? Ó, a corrente no LED ficou em torno de 487 miliamperes. 487 miliamperes é uma corrente já razoável. Ó, meio ampere, praticamente. Não é um LED tão pequeno. Mas nessa condição, o LED vai operar quase sempre com uma tensão mais ou menos constante. Não vai ter uma grande ondulação na tensão de alimentação dele. Então, nesse caso, eu poderia aproximar e eletricamente realmente ver esse LED. Se eu precisasse fazer análise do circuito, olha, eu quero fazer a lei das malhas aqui. Como é que eu faço a lei das malhas nesse circuito? Eu não sei o que é exatamente esse LED aqui, como é que ele se comporta, caso eu não esteja simulando ele, né? Eu posso simplesmente remover ele daqui e já que o fabricante me diz que ele opera em torno de 3 ou 4 ou 5 volts, eu posso trocar ele daqui e botar no lugar dele uma fonte de tensão aproximadamente com a tensão que eu sei que ele opera. Como aqui, 3.12 volts. Então, esse componente aqui de baixo, ele tem um comportamento equivalente do LED. Mas agora a parte boa. A gente aprendeu a fazer análise de malhas e de nós, as leis de Kirchhoff lá, análise de Kirchhoff, usando fontes de tensão, né? Agora eu sei que eu posso analisar aqui e ver qual a tensão resultante e corrente resultante no circuito. Para isso eu fiz uma aproximação, eu tirei esse diodo que tem uma curva lá difícil de tratar e botei um componente no lugar que tem um comportamento parecido com ele. Isso é válido quando a gente tomar esse cuidado. Ó, a gente sabe que vai operar sempre diretamente polarizado, sempre tem uma corrente positiva. Então a gente pode tirar ele daqui, substituir por uma fonte e fazer análise desse circuito e o comportamento vai ser praticamente idêntico. A corrente foi praticamente idêntica, a tensão praticamente idêntica.
adicionando aqui. Então, ele vai se comportar de uma forma similar. A utilidade dessas simplificações são fazer uma análise mais simplificada do circuito. Não precisar toda hora ficar olhando para essa curva aqui e também não depender toda hora de ter um simulador para fazer uma coisa simples. Um LED, vocês vão pegar a folha de dados dele, ele diz, olha, é acionado com em torno de 5 volts. Um diodo, diz lá, tensão direta em condução em torno de 0,7, 0,6. E é fácil de fazer essa análise baseado nisso. Então, isso quando ele opera sempre diretamente polarizado, por algum motivo. E a última condição, vocês vão ver que é uma simplificação, mas também não é tão simples que nem as outras. Ela considera um fator a mais. Se a gente for observar aqui, quando eu aciono diodos com altas correntes, vou dizer aí diodos que suportam 3, 5, 10 amperes ou LEDs mesmo, tem essa característica, a gente pode substituir esse componente, quando estiver em operação, por uma fonte, um valor constante, similar àquela anterior. A gente olhou onde é que ele estava operando e escolheu a tensão, que representa ele, que coincide com essa tensão de joelho do LED, quando ele vai ligar. Ou tensão de joelho do diodo, quando ele vai ligar. Nesse caso, eu botei uma tensão 5 volts compatível com o LED. Um diodo seria 0,7, 0,3. E essa inclinação, para tornar essa aproximação mais perto da realidade, a gente considera essa inclinação da curva de subida de corrente aqui em cima. E no caso anterior, a gente tinha simplesmente a fonte. Então, a subida aqui era absolutamente vertical, abrupta. Nessa aproximação, para ser um pouco mais verossímil e conseguir tirar comportamento mais parecido, a gente bota um pequeno resistor em série. Esse pequeno resistor vai fazer com que essa curva em verde aqui se manifeste, que é, à medida que vai aumentando a tensão, excedeu a tensão de joelho, ele vai estar diretamente polarizado, ele vai começar a conduzir um pouquinho. Mas não vai ser super abrupta a condução, porque vai subir aos poucos de acordo com o valor desse resistor aqui. Um valor maior de resistor vai subir mais suave. Um valor de resistor muito pequeno, menos que 1 ohm, vai subir muito abrupto aqui, e se fosse 0 ohms, seria exatamente vertical. Que a gente cai no caso anterior, né? Então, aqui um pequeno resistor para replicar esse comportamento. Isso é bem simples até, porque permite a gente observar, olha, e se variar a tensão da carga, como é que vai se comportar aquele diodo? Às vezes não tem efetivamente um modelo de diodo para simular ele com perfeição, a gente substitui por esse modelo aqui similar. Como é que a gente pode chegar ao cálculo de qual o valor desse resistor que eu vou botar em cima? Ó, o valor da tensão que ele liga, que eu vou botar nessa fonte aqui embaixo, a gente consegue observar olhando a curva dele. Ó, quando é que mais ou menos começa a sair do zero a corrente? É aquela tensão ali. E o valor da resistência que a gente vai botar em cima, se escolhem 2 pontos quaisquer dessa curva, eu vou descer um pouquinho mais para baixo aqui, para a gente observar até o final as equações ali. Se eu pegar quaisquer 2 pontos da curva aqui, e que vão ficar em cima dessa minha reta que vai aproximar o comportamento dele, eu vou chamar de ponto 1 e ponto 2 aqui. Eu consigo projetar a corrente do ponto 2, posso chamar aqui de 2, a corrente do ponto 1, né? E 1. Eu posso pegar a tensão no ponto 1, V1, e a tensão no ponto 2, que eu só vou projetar aqui no eixo V2. O valor desse resistor ele vem direto da lei de Ohm também, que é, isolando da lei de Ohm o resistor, né, o R daqui, vai ficar tensão dividido por corrente. Então, resistência é tensão dividido por corrente. Como aqui eu não posso usar os valores absolutos, por uma questão da lógica com que eles estão, com essa aproximação está sendo feita, eu tenho que pegar a variação da tensão, que é essa diferença de tensões aqui entre V1 e V2, e a variação de correntes, que é a diferença entre I2 e 1. Em vez de eu botar tensão direto e corrente direto, eu pego a diferença. Tipo, quanto mexeu a tensão e quanto mexeu a corrente. Por isso a variação. Então a resistência é calculada lá pela tensão do ponto 2 menos a tensão do ponto 1, que estão marcadas aqui no eixo de baixo, menos dividido pela corrente no ponto 2 menos a corrente do ponto 1. E aí eu tenho diretamente um valor de resistência que eu posso substituir aqui e vai representar bem o diodo naquele comportamento naquela faixa. Olha, pode não ficar completamente por cima da linha, perfeitamente representando.
Não é uma equação que fecha exatamente assim. Mas se for comparar com essa aproximação anterior, que era simplesmente um ponto mais ou menos coincidia com a curva do diodo, aquela de baixo é bem mais fiel, né? É bem mais interessante. E ainda comparando com a de cima, que simplesmente ignorava o fato de que tem uma tensão em condução no diodo, aquela terceira aproximação ela é um pouquinho mais completa também, né? Ela chega mais próximo da realidade. E essa aproximação também tem essa vantagem. Naquela condição de que ele está em condução, eu posso substituir esses componentes lá dentro do circuito e fazer análise de Kirchhoff normal, como a gente sabe fazer, né? A gente não precisa fazer uma análise de Kirchhoff com o diodo ali e ficar quebrando a cabeça descobrindo curva de tensão e corrente. Eu substituo por um resistor e uma tensão que eu estimei lá dentro e vocês já sabem analisar circuitos com isso aí. Vocês são mestres nisso aí.